Bom dia, doutor Gandini, bom dia a todos os convidados. Eu sou o Arthur, eu estudo na Faculdade de Direito de Franca e, como todos nós sabemos, a trajetória do senhor, que tirou 3 mil famílias da favela com o projeto Moradia Legal, sabemos que a família é o alicerce de todas as coisas. E tirando essas famílias da favela, os jovens têm maior chance de ter um futuro, de ter uma oportunidade maior na vida. No que tange aos próximos projetos de urbanização ou de nesse sentido dos projetos que o senhor já pleiteou como juiz de direito, agora como deputado estadual, o senhor já tem algum projeto nesse sentido, nessa área? Arthur, obrigado pela tua pergunta. Você nos dá a oportunidade da gente esclarecer um pouquinho mais o que foi esse projeto Moradia Legal e essa questão da moradia digna, que está lá na Constituição Federal, dizendo que todos nós temos direito à moradia digna, mas não é assim com as pessoas. Nós ainda temos 7 milhões de pessoas no Brasil morando em favelas, sem contar as subhabitações que não são favela, os cortiços, as edículas, a pessoa que mora de favor na casa da sogra ou da mãe, famílias que se ajuntam às vezes num cômodo só, várias pessoas. Então a situação habitacional no Brasil tem melhorado, mas ainda está muito longe de ser atingido o nível de excelência. Nós tínhamos até o início do Minha Casa Minha Vida em torno de 7 milhões de moradias como déficit habitacional. O sistema produziu mais de 3 bilhões, mas nós ainda temos 6 milhões de déficit, ou seja, o déficit não vem caindo na proporção que a gente gostaria. E por quê? Porque o sistema utilizado pelo governo federal, ele privilegia os projetos feitos por construtoras e não os projetos feitos pelo poder público. Tá? É claro que o ideal seria uma parceria entre os dois. Por exemplo, se nós tivéssemos no mesmo tempo investido profundamente em lotes urbanizados, que custam muito pouco e as prefeituras podem ser parceiras, nós certamente já teríamos milhões de outras pessoas comprando esses lotes, pagando pouquinho e fazendo devagarinho a sua habitação. Por que o déficit não vem caindo como a gente gostaria? Ou precisa que caia? Porque muito pouco investimento em até 3 salários mínimos. Quer dizer, o Minha Casa, a Minha Vida, ele veio para tentar fazer com que tivessem habitação adequada às pessoas que ganham menos. Infelizmente, com esse projeto de privilegiar as construtoras, o capital, né? Não digo privilegiar, mas todo o sistema foi montado em cima das construtoras, das empreiteiras. Isso leva ao financiamento de imóveis acima de 3 salários e, portanto, pega um número grande de brasileiros, mas não aquele que mais precisa. Tá certo? Então, a ideia é fazer uma mudança nesse sistema, de modo que o subsídio seja maior do governo federal, do governo estadual, com parcerias mais apropriadas com as prefeituras, que normalmente têm os terrenos e que poderiam ceder, ou até desapropriar e entrar como parceira, para que essa faixa de renda mais baixa, que é a faixa das pessoas mais pobres, possa ser atingida. Então, você veja, se você não tem um programa desse, você vai ter que fazer um projeto de desfavelamento. Se você vai desfavelizar uma área, você tem que construir habitações dignas para essas famílias. Com que financiamento? O ideal é que seria a parceria entre os governos federal, estadual e os governos municipais. Se a gente tivesse essa parceria, essa faixa de renda seria atingida e você vai transferindo as pessoas das favelas para essas moradias, como nós fizemos no Moradia Legal, 3 mil moradias, entre apartamentos e casa, a maioria casa, e aí essas famílias então foram mudando e as favelas foram desaparecendo. Tá? Então, a ideia, talvez como deputado, é a gente fomentar essa discussão, esse debate, para que haja um ajuste nessa parceria, incluindo mais as prefeituras, incluindo de forma a ter outras alternativas que não só casas e apartamentos. E a gente verifica que é quase só apartamento atualmente. Pelo custo dos imóveis estão muito caros, então as empresas vão fazer prédios e muito longe do centro. Então a pessoa começa, aí é um outro problema que já afeta a mobilidade. Você tem construções para pessoas mais pobres, elas estão muito longe
da área central, de onde estão os empregos, de onde estão as escolas, de onde estão os hospitais. Então aí você cria um gargalo, porque essas pessoas têm que se locomover durante muito tempo por um percurso muito grande. Então você acaba criando os engarrafamentos, a dificuldade de andar. Você percebe que tudo está ligado? O ideal é que a gente construísse, como São Paulo está fazendo atualmente, é um plano diretor que está sendo aprovado lá, para fazer construções onde tem corredores de metrô, corredores de ônibus, facilitar o acesso das pessoas ao trabalho, ao emprego, à escola, ao hospital, e à cultura e assim por diante. Tá? Então, eu acho que dá para mexer muito nisso, mas é que preciso ter uma visão do todo para tentar levantar e fomentar essa discussão. Eu vou pra voltar a acreditar.